Sabe aquela sensação de que você tem que fazer 1 milhão de coisas no dia para se sentir produtivo? Só quero te dizer que isso é um mito. Eu sei que isso pode parecer um pouco confuso ou até assustador, porque temos enraizado na nossa mente de que quanto mais coisas fazemos, estamos sendo mais produtivos e, enfim. E muitas dessas vezes estamos confusos sem saber até por onde começar. Mas a minha proposta aqui está em te dizer e te mostrar, te comprovar o porquê que o básico, fazer ele, é o que importa de fato. Eu vou te explicar o que é o mínimo diário e como que isso transforma a sua rotina e com certeza vai transformar o seu 2025 de uma forma que você nunca conseguiu imaginar. O que realmente vai te levar longe e te mostrar que você consegue, você vai conseguir ver isso, essas mudanças pequenas e incrementais na sua rotina, que você vai ver, pô, um dia vai chegar lá, você vai estar raciocinando, nossa, eu estou realmente fazendo o que eu queria fazer, há meses atrás eu nem percebi. E como que você vai fazer isso é através desse mínimo diário que eu vou explicar agora. Basicamente, essa consistência, esse 1% todo dia que as pessoas postam tanto na internet, eu transformei isso e traduzi isso para o mínimo diário. E o que seria esse mínimo diário? Você vai selecionar o mínimo do mínimo que você tem que fazer todos os dias. Ah, nos meus hábitos estou querendo incrementar a leitura, quero ler 300 livros no ano. Mas para você conseguir fazer isso, claro que foi um exemplo completamente absurdo, mas hipoteticamente falando, para conseguir fazer algo do tipo, você tem que começar bem pequeno. Os nossos hábitos, eles não chegam do nada. Nós construímos eles durante anos na nossa vida. E para isso, temos que estabelecer uma parcela pequeníssima dele para ser começada e para você entender que você consegue. Como, por exemplo, o meu primeiro mínimo diário relacionado à leitura foi de 5 linhas. 5 linhas. Era o que eu conseguia fazer na época e que eu me sentia capaz de fazer algo. Então, o meu mínimo diário era 5 linhas. Não que eu não pudesse ler mais do que isso naquele dia. Claro que eu poderia. Mas, até nos dias mais desafiadores da minha vida, naquele momento, em qualquer momento que fosse, eu leria o mínimo diário. Mais do que isso, beleza. Legal que conseguiu. Mas o importante é fazer esse mínimo, e se conseguiu esse mínimo, aí que é o que você tem que mais se aplaudir. E eu te indico começar com pelo menos 3 atividades nesse seu mínimo diário. Pode ser relacionado a qualquer coisa que for, leitura, acordar tal horário, exercício físico, trocar de roupa depois que tomar banho, organizar mesa de estudos. Pô, tem que ser coisas básicas e que você vai fazer todos os dias e que sejam importantes para o seu desenrolar. E pode parecer pouco, mas é essa consistência que vai fazer você realmente conseguir evoluir com o passar dos tempos. Eu acho que é muito importante focar no fato de que a produtividade não é sobre necessariamente estar lotando de coisas, mas sim sobre a eficiência do que é feito e fazer o que realmente importa. E algo que é muito interessante nesse mínimo diário é que você pode estar no dia mais péssimo da sua vida e você vai conseguir parar para pensar, pô, qual que era o mínimo mesmo que eu tinha que fazer nesse dia? Você não vai se deixar abater, sabe? Claro que tem dias e dias, mas a questão disso é não deixar com que você fique na inércia. E foi isso que me ajudou a levantar da cama em dias assim que eu fiquei meses sem fazer nada, sabe? Então, só de você se perguntar qual é o mínimo que eu consigo fazer hoje e que eu consigo levar esse mínimo para os próximos dias, já é uma coisa muito grandiosa.
E trazendo isso para o 2025 também, eu tô querendo ser bem clara nesse vídeo, não tô enchendo de coisas, é para ser direto, para você compreender, para trazer de fato para sua rotina e que você tenha esses resultados. Então, como não perder o foco para o que importa no próximo ano? A chave disso, com certeza, envolve a clareza e propósito. Clareza, porque antes de qualquer coisa você precisa realmente ter um objetivo concreto e saber onde você quer chegar, senão você vai ficar, tá, você pode estar até se movimentando, que é muito importante, estar nesse despertar acadêmico, tá, nessa movimentação, mas a ideia é que você ultrapasse isso num ponto que você consiga compreender algo além. Não é só o estudar, não é só ter os bons resultados, não é só a organização, tudo isso é para um bem maior e para um propósito maior seu. Então, se não tiver conectado a um fim mais longínquo, digamos, vai ser muito mais desafiador de você conseguir continuar se apegando em algo. Quando chegar realmente esses dias difíceis e mais desafiadores que o mínimo diário vai te ajudar, mas você vai pensar, tá, mínimo diário para quê? Então, sem clareza, eu acho muito difícil de continuar, sabe? E também não é simples achar clareza também não, tá? Requer muito autoconhecimento e compreensão de si. Então estabeleça esses grandes objetivos assim, pare para refletir como foi o seu ano e como você quer que seja o outro, o que você realmente quer alcançar lá, para que sim você consiga pensar nesse planejamento. E agora entrando no propósito, ele vai se linkar com a clareza, pensando no fato de o porquê que esses objetivos são importantes para você. Não faz sentido. Viu como tudo se conecta? Como você vai escolher um objetivo que no longo prazo você não vai conseguir manter ele? Porque para manter ele tem que ter um porquê mais profundo, sabe? E assim, parece um papo muito filosófico, mas sem isso a gente não, pelo menos para mim, eu mesma tenho que ficar assim, me revisitando, me relembrando do porquê que eu escolhi fazer isso, porquê que eu quero tal coisa para minha vida. Senão, se eu paro para deixar isso de lado, as coisas perdem o sentido e eu paraliso completamente. E quando eu paraliso, as coisas ficam muito ruins. Então, mentalmente, qualquer área da vida fica péssima. Então, por isso que eu estou trazendo isso para ter uma mudança bem interna mesmo para você também. Então, quando você tem essa clareza do porquê, que é esse propósito por trás, as coisas ficam não mais fáceis, porque o caminho ele é desafiador por si só, mas acaba sendo mais simples. Simples no sentido de simplificado e mais possível de compreender o porquê ser feito. Além de tudo isso, é muito importante relembrar que a organização tá junto disso tudo. Porque a organização não é algo só do dia, da semana ou do mês, mas sim do seu redor como um todo. Se ele não estiver equilibrado, uma vibe bem Marie Kondo, se eu não me engano o nome dela, cara, realmente é outra coisa quando você organiza o seu ambiente de estudos, o seu quarto, a sua casa, independente do seu contexto que for, quando as coisas estão organizadas na sua vista, no seu entorno, internamente também, e vice-versa. Então, quando você está muito desorganizado aqui, você se perde nos seus pensamentos e as coisas se perdem também. Então, tudo é muito interligado e é preciso que entre isso na sua cabeça, porque pode chegar num ponto que você deixou as coisas tão. Você nem percebeu e já tá tudo bagunçado, você nem sabe da onde que surgiu essa bagunça, ela só tá lá e você tem que enfrentar
essa bagunça, tanto interna quanto externa, porque cada um desses passos que fazem parte dessa organização como um todo. Tudo isso de foco, produtividade, organização é tudo muito interligado. Então, falar de mínimo diário, de foco, de produtividade, organização, propósito, tudo num vídeo só, é preciso, porque eu estou trazendo fundamentos basiquíssimos e diretos que são necessários. Sem isso, seu 2025 não vai para frente. Você vai continuar mantendo os mesmos padrões de comportamento e tendo os mesmos resultados. Os sonhos vão ficar só no imaginário. E não é isso que eu quero para você e não quero para mim também. Por isso que a gente está tendo essa conversa. Eu tô aqui gravando bem conversa mesmo. Hoje o dia foi, vamos bater esse papo aqui. Para a gente fechar, é muito importante lembrar que rotina não é algo perfeito, organização também não. Tudo é muito volátil, tudo é muito adaptável e é preciso que se adapte, porque as circunstâncias da nossa vida, elas vão sendo transformadas de acordo com diversas questões que aparecem e a gente não está esperando, imprevistos e variáveis. Você pode até ter uma rotina organizada, mas alguma coisa diferente aparece, você tem que se adaptar. Você pode organizar seu guarda-roupa de um jeito e depois de 2 semanas ele já está bagunçado de novo, você precisa achar outra forma ou revoltar, ou voltar para o que você tinha feito anteriormente. E assim, as coisas são assim, elas não são estáveis, nós não somos estáveis, teremos mais momentos mais produtivos, eficientes, outros menos, mas trazendo essas indas e vindas que a gente consegue encontrar o equilíbrio, que é esse despertar, que é esse 1% todos os dias e principalmente esse mínimo diário. Acho que a chave desse vídeo é você colocar o seu mínimo diário. Escolha 3 coisas para ser o seu mínimo diário no próximo mês, nessa semana, para o próximo ano. Não importa, só faça, porque mudou a minha vida e eu tenho certeza que vai trazer muitos bons resultados para sua vida também. Eu espero que você tenha tirado algo de bom nesse vídeo e se isso aconteceu, se inscreva aqui no canal e deixa o like para eu saber que esse vídeo te ajudou de alguma forma. Deixa aqui nos comentários algo que você tenha a acrescentar sobre o vídeo ou que você queira que eu traga aqui no canal também. Um beijo e até o próximo vídeo.